CEL, Centro Espiritual Universalista. Sejam todos bem-vindos. Nossa casa fundamenta-se nos pilares de estudo e trabalho firmados no kardecismo, Umbanda Universal e esoterismo. CEL significa caridade com nossos irmãos em Cristo Jesus, esperança de um mundo melhor, união do grupo para o amor incondicional. Essa casa foi edificada por muitas mãos e é com imensa alegria que expressamos a nossa gratidão a todos que auxiliaram e aos que seguem auxiliando nesse projeto. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão e cada passo dado com o coração aberto nos aproxima da plenitude e da harmonia ao encontro do amor do Mestre Jesus. A jornada espiritual é uma caminhada contínua de crescimento e autodescoberta. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade para aprendermos, evoluirmos e nos conectarmos mais profundamente com a nossa essência. Ao buscarmos a evolução espiritual, lembramos da importância da gratidão, da compaixão e do amor. E para auxiliar você nessa jornada, a casa oferece atendimentos fraternos e mediúnicos, com palestras de desenvolvimento espiritual e humano, passes energéticos, desobsessão, apometria, cirurgia e cura espiritual, consultas com o guia e emanação de energia à distância. Sinta-se acolhido nesse lugar de amor e caridade. Vivencie momentos de cura e conexão com a espiritualidade. Aprendemos e crescemos juntos quando estamos em comunidade. A família CEL, juntamente com todas as egrégoras espirituais de luz e de amor que aqui atuam, expressam com muito carinho a mais profunda gratidão a todos pela confiança nos trabalhos realizados. Estamos entusiasmados e confiantes para seguirmos em frente nessa jornada conjunta e evolutiva, construindo um futuro ainda mais brilhante. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os que se encontram aqui e também a todos os familiares que se encontram em seus lares. A Casa CEL agradece a presença de cada um de vocês aqui, com muita amorosidade. Antes de nós iniciarmos, nós temos alguns recados. Nós temos um projeto solidário de higiene feminina. Quem puder e se sentir, poderá doar. Na frente ali, no início, na chegada, tem as caixas para doação, que a Casa CEL se encarregará da distribuição das pessoas que necessitam. E também nós temos os alimentos não perecíveis. Então, se alguém desejar fazer a doação, a Casa CEL agradece. E também nós temos o bingo. Vai ser feito um bingo à Casa CEL. Vai ser no dia 16/6, numa terça-feira, até por causa que o local que foi na Latitude Eventos tinha essa data que tinha vaga para se fazer. Então vai ser numa terça-feira, com início às 19 horas. Se alguém quiser adquirir as cartelas, pode adquirir lá na frente com a Beatriz. E
A Casa Céu agradece porque a gente tem que ganhar fundos para cumprir com os compromissos da casa. Então, neste momento, com muita amorosidade, eu convido a todos para que sentem confortavelmente, descruzem os seus braços, as pernas, para que nós possamos fazer a abertura desta noite. E vá pedindo tudo aquilo que você veio buscar aqui. Que com toda certeza a espiritualidade se encarregará de dar isso para ti, de conseguir. Então se conecte com essa energia, esse campo de muito amor e muita luz. E as pessoas de casa também poderão colocar um copo com água, que ela seja energizada e no final poderão tomar. Então vamos nos concentrando neste momento, fechando os nossos olhos suavemente, agradecendo por mais este dia e por esta oportunidade de estarmos reunidos. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai, a Mãe Maria, ao Mestre Jesus e todas as forças de luz e amor e cura que se fazem presentes nesta noite, para ajudar a todos que aqui se encontram e que necessitam, conforme a intenção de cada um. Vamos elevando os nossos pensamentos, e elevando. Vamos entrando em sintonia com as energias de luz, pedindo que venham sobre nós, nos acolhendo, nos amparando, nos orientando e nos protegendo, trazendo a coragem, a fé, a harmonia, a paz e a sabedoria, para compreendermos a nossa missão reencarnatória nesta vida e que tenhamos a determinação necessária para seguirmos nossa jornada evolutiva no melhoramento pessoal e na iluminação divina. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e pela graça de estarmos neste dia junto a vós e sentir a vossa presença em nós, fortalecendo a nossa alma e curando todo o nosso ser. Nesta noite, nós te pedimos, Senhor, de toda a criação, Deus Pai, Mãe Vida, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida da nossa família e cuida dos nossos lares. Neste momento, eu convido a todos para que possamos fazer a oração que está no telão. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja e assim é. Então, neste momento, eu convido a todos para que nós possamos fazer 1 minuto de doação de energia, deixando sair do seu cardíaco a cor rosa, a cor azul e a cor verde, para todas aquelas pessoas com pensamentos suicidas, pessoas doentes, acamadas, crianças sem lares, no abandono, pessoas idosas. Então vão mentalizando a todas essas pessoas e aquelas que vocês intuírem também, que a divindade se encarregará de levar essa energia com muito amor. Agradecemos toda a energia doada. Então eu convido a nossa colega Elizabeth, médium, para que ela venha fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa que está nos assistindo hoje sobre o nosso estudo sobre o Evangelho, né? E as nossas reflexões. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E ali nós temos estudos sobre as injúrias e violências, que Jesus nos fala sobre os bem-aventurados, aqueles que são brandos, porque eles possuem a terra. São Mateus capítulo 5, né, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Que também São Mateus, capítulo 5, versículo 9. E as instruções dos Espíritos. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, vem as instruções dos Espíritos que eles vêm nos auxiliar, né? Nos ajudar a compreender as leis divinas, as leis de Deus, e o que o Mestre Jesus veio nos ensinar aqui na Terra. Então, que foi codificado, essas instruções foi codificado por Allan Kardec. Então, essas instruções, nesse capítulo, fala sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, que veio uma instrução de Lázaro, que foi o amigo de Jesus, né? E sobre a cólera. Mas, então, os espíritos, eles vêm sempre para nos auxiliar. Nós todos somos médiuns, todos nós, vocês todos são médiuns. Alguns
têm a mediunidade mais desenvolvida e outros menos. Quando a gente recebe esse atributo da mediunidade, não é por merecimento. A gente, não é porque eu sou merecedor ou vocês são. Todos, merecedores ou não, recebem um atributo da mediunidade. Só que alguns mais desenvolvidos. Então, então a gente tem de sempre procurar observar a nossa intuição, o que nós sentimos, né? E procurar sempre nos conectar com o divino, com o nosso Pai Celestial, né? E com os espíritos de luz. Então, Lázaro, ele veio, é um espírito amigo de Jesus, que ele veio reforçar para nós, né? Sobre a obediência e a resignação. E Allan Kardec, ele codificou isso. Por isso está no Evangelho. Então, e o que ele quis dizer? O que Lázaro quis nos mostrar sobre a obediência e a resignação? O que esse amigo de Jesus quis nos reforçar? Os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque Jesus veio para a Terra para nos ensinar. Ele não veio dizer, olha, vocês estão livres dos pecados, estão todo mundo perdoado. Não é assim que funciona. Ele veio nos ensinar a gente fazer a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Veio nos ensinar a crescer, né? Então, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura, embora o homem confunda com a negação do sentimento e da vontade. Então, a gente pensa que a obediência, se eu ser obediente, eu vou contra a minha vontade, né? É como uma criança. Quando um pai fala para uma criança, meu filho, não sobe ali, porque você pode cair, né? E a criança, ela pega, desobedece, vai lá e sobe e cai. E daí rala o joelho, né? E daí, se ela aprendeu com aquilo ali, que subir ali, ela pode cair e ralar o joelho, o que ela faz? Ela não sobe mais. Então, obediência também significa aprendizado. Nós precisamos entender. Por que a gente fala assim, em vez de você surrar seu filho, conversa com ele, ensina. Os pais são mestres também, aqui na Terra. Como Jesus veio ser o nosso mestre e nos ensinar. Ele veio nos ensinar, né, que tendo certas ações, nós podemos nos machucar, sofrer. Então, obediência é entendimento, é conhecimento, é crescimento. E resignação, o que é? É a aceitação do coração. Porque quando a gente aprende, a resiliência vem com naturalidade. A gente aceita de coração. Ela não é imposta. Então, Deus é tão misericordioso que Ele não nos impõe a nada. Nós temos o livre-arbítrio. E Ele quer sempre nos ensinar. E a obediência é um ensinamento. A gente aprende quando a gente obedecendo. Então, é uma coisa tão natural e tão maravilhosa quando a gente entende os ensinamentos do Mestre Jesus. E Lázaro vem nos reforçar isso. Quando nós
organizamos, reorganizamos e fazemos a nossa reforma íntima para atingir o nosso propósito. Então, já foi falado aqui nas palestras, tanto sobre o propósito, foi feita uma palestra linda de um colega sobre o que é o propósito e o objetivo, né, a diferença. Vocês podem olhar, escutar essas palestras no YouTube, procurar as palestras, procurar esse conhecimento e esse entendimento. Para a gente ser obediente, a gente precisa aprender. E é tão bom, né, vir aqui e aprender. Aprender os ensinamentos de Jesus, do Mestre Jesus. E dessa forma nós vamos sendo resilientes. Nós vamos entendendo o que acontece com nós. Por que eu passei por isso? O que está acontecendo comigo? É tudo conhecimento, entendimento. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que deve salvar ou perder. O que o Evangelho quis dizer com isso? Ali no Evangelho. O que Lázaro quis dizer com isso? Então, na época que Jesus veio para cá, a humanidade estava o quê? Estava devastada, né? Com sofrimento, ambições. Então, o povo estava sedento de amor, de justiça, tinha fome de amor. Então, Jesus veio naquela época para ensinar todo aquele povo romano a amar, a se respeitar. E todas as épocas da humanidade têm tido uma evolução. Então, desde aquela época até agora, foi havendo uma evolução e um entendimento da humanidade, até chegar aos dias de hoje. Então, assim, o ser primitivo já foi tendo conhecimento através das épocas. Foi aprendendo, né? E hoje, na nossa época, qual é a virtude? Né? Qual é a nossa virtude? E qual é o nosso vício? Qual é a virtude dessa época atual? Ali, Lázaro nos fala que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Essa é a nossa virtude da nossa geração. Atividade porque o gênio se eleva de repente e se descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. Então, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o gênio, ele aprende sozinho. E nós tivemos muitos gênios na humanidade. Muitos músicos, artistas, que vieram nos ensinar. Até antes de Jesus, né? Vieram muitos gênios que vieram nos ensinar. Sócrates foi um deles, um filósofo, né? E o que é e quem não é gênio? Que possui uma inteligência, né? Mas que precisa se esforçar. Então, nós que não somos gênios, nós possuímos inteligência, mas a gente precisa de esforço, precisamos aprender. É isso que Lázaro veio nos ensinar, né? Nos reforçar esse ensinamento. Então, através da atividade. Ao passo que a atividade é uma reunião de esforços de todos que prova a elevação intelectual de uma época. Então, o que é atividade intelectual? Atividade é para se esforçar
a aprender. Nós somos inteligentes, mas nós precisamos nos esforçar. Através do quê? Ouvindo palestra, lendo, estudando, procurando fazer a nossa reforma íntima. Porque a gente entende, a gente tem a capacidade de entender. E aqui ele diz, submetei-vos aos impulsos que viemos dar aos vossos espíritos. O que ele quer dizer? Submetei-os aos impulsos que viemos dar aos vossos espíritos, aos ensinamentos que nós viemos dar. Eu tenho uma escala aqui no céu sobre os dias que a gente faz as palestras, né? E que nós fazemos também essa reflexão. E umas semanas atrás, o meu mentor, né? Ele falou assim para mim, ele me deu a dica. O que era para mim estudar, né? Então, o capítulo 9 do Evangelho. Então, daí eu fui ver, espera aí, mas deixa eu ver quando que eu vou fazer a reflexão. E daí eu vi que era hoje, que ia ser dia 13. Mas, bem antes, eu já tinha intuído, né, o que eu ia fazer, o que eu ia falar aqui. Então, a espiritualidade, ela está sempre conosco. Ela está sempre nos mostrando o caminho. Todas as palestras que são feitas aqui no céu, todas são intuídas. Os espíritos vêm e nos falam o que é para ser colocado aqui. Não é feita a nossa vontade. Eu vou lá e eu quero falar isso. Não. Nós intuímos o que é para falar. E nós devemos obedecer, né? Então, devemos praticar a obediência. Obedecer às instruções dos espíritos. E nos esforçarmos para isso também, né? Então, fui lá, eu, estudar, para mim vir aqui e fazer essa reflexão com vocês. O esforço da espiritualidade, ele nos ajuda a quê? A evoluir, a crescer. Porque quando a gente entende, compreende, a gente aprende, a gente aceita, né? A gente se torna obediente, a gente se torna, conseguimos resignar, né? Aceitar de coração, e tudo se torna mais leve. E quando a gente aceita de coração, as coisas se tornam mais fáceis para nós, com menos sofrimento. E o que é o vício? Qual é o vício da nossa época? E ali no Evangelho diz que é indiferença moral. A indiferença moral é o vício da nossa época. E o que é a indiferença moral? É a falta de conexão com o eu interior, com os nossos propósitos. O homem, ele não é um peregrino. O homem é um peregrino. Ele não é um andarim. Ele é um peregrino que veio à Terra, né? Nós somos estrangeiros aqui na Terra. Nós viemos aqui para a Terra para fazermos a nossa jornada. Porque a nossa pátria, ela é celestial. Então, a nossa pátria é celestial. Lá junto é a elevação. Estar junto com o Pai Celestial, com os espíritos de luz.
numa terra de amor, de harmonia, sem sofrimento. Essa é a nossa pátria. A nossa pátria é maravilhosa. Então, nós estamos aqui na terra como estrangeiros, como peregrinos, fazendo a nossa jornada para aprender, para evoluir e voltarmos para a nossa pátria. Então, às vezes, a gente perde um ente querido, a gente diz, por que comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Ah, mas se existisse Deus, né? Por que tudo isso acontece comigo? E daí nós nos vitimizamos. E nós esquecemos que o nosso Pai Celestial, que o Mestre Jesus e que os Espíritos de luz estão sempre nos acompanhando na nossa jornada. Para nós podermos voltar à nossa pátria. Mas nós andamos aqui na Terra como o quê? Como andarilhos, que vaga pelos lugares, sem rumo, perambulando solitário. Por que nós precisamos andar como andarilhos? Porque nós precisamos ser solitários. Não precisamos ser. Nós precisamos só nos conectamos com a espiritualidade, com o nosso eu interior, sabendo que nós temos os Espíritos de luz nos acompanhando, nossos anjos da guarda, nossos mentores. É só nos conectarmos. Não precisamos andar sozinhos. Estamos todos conectados. Temos nossos amigos, vizinhos, colegas. Se nós respeitarmos, aceitarmos a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou, nós não estaremos solitários, não seremos andarilhos e aceitaremos nossa jornada como peregrinos aqui na Terra. Obedecei à lei do progresso. Lázaro nos mostra, obedecei à lei do progresso. O que isso significa? O que é a lei do progresso? A lei do progresso é movimento, é conhecimento, é ação. Tudo está evoluindo. A lei da evolução não para. E por que nós devemos parar? Então, nós precisamos também nos movimentar. Foi falado tanto aqui sobre a transição planetária, né? Então, quem evoluir passará do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Mas se nós não aceitarmos, nós ficamos aqui nesse mundo de prova, expiação, com sofrimento. Agora, se nós aprendermos, aceitarmos, nós vamos para um planeta de regeneração. Nós faremos esse movimento. Ai dos espíritos preguiçosos, Lázaro fala ali no Evangelho, daquilo que fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós somos o guia da humanidade em marcha. O atingiremos com o chicote, forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora,
toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, ou a gente aprende por amor ou pela dor. Quando somos obedientes, organizamos nosso interior e a resignação se torna natural. A alma obediente, resignada, se organiza e está pronta para acolher e a ser acolhida. E é essa mensagem que o Evangelho nos traz nesse capítulo. É a aceitação, né? Com amor. Ser obediente com amor. E é sobre essa reflexão que eu trago hoje a vocês. Eu agradeço a todos os presentes. E agora vamos fazer o passe coletivo, né? Com a nossa colega. Boa noite a todos. Nesse momento, vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos suavemente, fazendo respirações suaves e tranquilas, refletindo serenamente em tudo o que precisar e no que aqui veio buscar nessa noite. Iniciamos esse passe espiritual pedindo a presença de Deus Pai, Criador, do seu Filho Jesus Cristo, sob a luz do Espírito Santo e de Mãe Maria, e de espíritos amigos de luz para receber esse passe. Mentalize também a presença do seu guia espiritual, seu anjo da guarda, que através de boas intuições está sempre ao seu lado, para orientá-lo e protegê-lo. Agora, peça aos benfeitores espirituais e a Jesus Cristo que o ajude a realizar sua limpeza espiritual. Senhor, de infinito poder e bondade, ajudai-me a retirar da minha mente todos os pensamentos negativos e deprimentes que se encontrem ali alojados, frutos de minha condição de ser imperfeito, ideias de vingança, pensamentos morais inferiores, raciocínios pessimistas e egoísmo, sejam afastados da minha mente como folhas secas que se soltam das árvores e são levados pelo vento. Peço também que me ajudem a retirar do meu peito todos os sentimentos inferiores, como a mágoa, a tristeza, a solidão e o desamor, e sejam evaporados no ar como fumaça e levados para serem transmutados na luz em amor. Que os meus desequilíbrios emocionais, frutos do nervosismo, falta de paciência, ansiedade e estresse, sejam corrigidos visando uma nova harmonia no meu ser. Que todas as doenças alojadas em meu corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido e meu sistema de defesa orgânico inicie um forte processo de recuperação da minha saúde e da minha vida. Que assim seja e assim é. Então nós convidamos o pessoal para passar a tomar água e pegar suas garrafinhas. Obrigada.